Boa noite, e bom dia, e boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui no Sapere Audiocast. Eu, Léo, apresentador desse programa, estou mais uma vez aqui para apresentar e conversar com um professor que me ajudou a passar no vestibular, estava até conversando com ele, que é o Ricardo Fagundes, o famoso Rifa. Opa, salve, salve família. Vou fazer a referência aqui. Então, Rifa, você é professor de física. Eu vi no seu Instagram que você dá aula no Colégio Pedro II, né, cara? Que é um Isso, isso. nomeado, é um renomado colégio, né, cara? E como que é essa experiência? E você dá aula no ProEnem também, é um puta colégio da hora, mano. Então você é um professor daqueles que dá gosto, né, velho? Ah, que legal, cara. Que legal. Então, o Colégio Pedro II, ele é o único colégio que está na Constituição mesmo, né? Na nossa Constituição Democrática do final do século de 1988, né? 1988 ou 1989? Posso estar confundindo agora as datas da Constituição. Mas, de qualquer maneira, a nossa Constituição pós-ditadura, né, é a chamada Constituição Democrática, né? Então, nessa Constituição, o Colégio Pedro II foi contemplado, né, faz parte de um artigo da Constituição, e é um colégio federal, do colégio federal mais antigo do país, né, foi fundado pelo imperador Dom Pedro. A primeira unidade dele ficava no centro do Rio de Janeiro, ali, no centro bucólico, para quem conhece a cidade do Rio. Sim. E, e aí depois foram surgindo outras unidades. Mas é isso, cara, um colégio super tradicional, né? Um colégio aí quase bicentenário, entendeu? Sim. A primeira pergunta que eu tenho que pra fazer, uma dúvida que eu sempre tive, cara, é sobre o personagem principal. Por exemplo, a gente crê que o personagem principal da filosofia seja Sócrates, na história talvez um episódio da Revolução Francesa. Para a física, o Albert Einstein foi o principal personagem da física? Pô, injusto, né? Pode ser. Assim, é injusto, foi pesado isso aí. Cara, ele é um dos principais, assim, certamente ele tá no topo aí junto com o Newton, né, que também foi um cara brilhante, mas bom, pode ser que sim, pode ser que sim. O Einstein, em 1905, ele publicou 3 artigos, né, que mudaram o mundo. Foi conhecido como o ano miraculoso da ciência, né? Em 1905, ele publicou o artigo da relatividade restrita ou relatividade especial, publicou um trabalho do efeito browniano e publicou um outro trabalho sobre o efeito fotoelétrico, que é o controle remoto, né, que deu a ele o Nobel posteriormente. Então foi um ano bizarro do Einstein. Antes disso ele não era um cara famoso, coisa assim, mas realmente ele foi uma das mentes aí da nossa humanidade. Sim. E sobre. Eu acho que a principal teoria, ou lei que veio através do Albert Einstein é da relatividade geral, não é? Provavelmente sim, né? Ele entendia o universo de uma certa maneira, né? Mas aí, através de Hubble e de outros colegas, né? Porque o que acontece? Existia uma dúvida na época: o universo estava em expansão, o universo é estático, como é que é a geometria do universo, né? Isso tudo eram questões que permeavam a cabeça do Einstein ali quando ele trabalhava com a relatividade geral. E aí, qual é o grande problema? É, entendendo que existe uma. Entendendo que a força gravitacional faz com que os planetas se atraiam, então, a priori, o universo devia estar encolhendo, né? Porque massa atrai massa, então encolhe. Sim. Mas o Einstein, ele acreditava no universo estático, né? Então, ele introduziu algo, ele amarrou algo na equação que seria algo que seria oposto à força gravitacional, de modo a manter esse universo estático, que ele chamou de constante cosmológica. Né? Sim. O problema todo é que, depois das observações de Hubble, ele descobriu, ele entendeu, né? Hubble permitiu isso,
ele viu que o universo estava em expansão. E aí ele diz que essa constante cosmológica foi o maior erro da vida dele, né? Essa frase é muito famosa, né? Ele dizendo que a constante cosmológica foi o maior erro da vida dele, ele abandonou aquilo ali. Sim. E mal sabe, anos depois, décadas depois, que essa constante cosmológica faz todo sentido no mundo. A gente usa bem, né? A equação cai como uma luva e o universo está em expansão e a gente consegue contrabalancear isso tudo. A constante cosmológica faz parte, sim, da equação como a gente entende hoje o funcionamento do nosso universo. Não foi o maior erro da vida dele, não. Sim, Interessante essa parte. uma vez eu vi, mas me corrija se eu estiver falando errado, e provavelmente eu estou falando errado. É, que a gravidade, acho que isso depois de Einstein, Uhum, ela não é necessariamente. Eu não sei. O que nos puxa para baixo, não sei se. Eu acho que talvez seria a uhum. geometria. É algo relacionado a isso. Ah, sim, sim. As visões de gravidade de Newton e de Einstein são bem diferentes, né? O que Newton entende é que todo corpo com massa gera ao seu redor um campo gravitacional que Sim. vai atrair outros corpos com massa. Basicamente isso. Ele não usa essas palavras, né? O que Newton diz é que existe uma interação instantânea entre corpos com massa. Então você tem a Terra e a Lua, eles têm massa, eles se atraem instantaneamente. O que é um grande problema, porque não existe nada instantâneo. Você tem uma limitação da velocidade da luz, segundo o postulado da relatividade restrita de Einstein. Nada pode se mover acima da velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, a velocidade da luz. Então você não tem interação instantânea. Então você tem uns problemas teóricos aí de como se constrói a lei da gravitação. Mas então, basicamente, em termos gerais, Newton entende a gravitação como efeito da massa e atrai os corpos ao redor. Sim. Einstein entende que os planetas, as estrelas, por serem muito massivos, deformam o tecido do espaço-tempo ao redor. Essa grande depressão que eles fazem, essa curvatura, é o que faz a luz deformar, é como se fosse um ralo, né, que atrai os planetas menores ao redor. Então, o efeito gravitacional seria a deformação do Sim. tecido desse espaço-tempo. Então, Einstein vê um problema de geometria, né? Ele Sim. vê um outro olhar sobre isso. Tanto que quando eu vi sobre isso, eu vi um professor, até o vídeo é em inglês, o cara, ele, tipo, Uhum. pegou um pano e colocou uma bola de ferro grande. Sim, ele usa um tecido de látex, né, para fazer a Isso! deformação ali. Aí o negócio fica rodando em volta. É legal pra caramba, né, velho? Isso. É bem, bem bacana. Toda analogia tem as suas limitações. No espaço você não tem o arrasto, né? Você não tem o atrito ali, mas eu acho ótimo, aquilo ali ilustra muito bem como é que funciona mesmo o Sim. esquema de objetos menos massivos orbitando ao redor de objetos mais massivos, nessa dinâmica. Eu, Sim. eu, eu, eu sei qual é essa analogia, é bem legal, bem legal. E hoje em dia, qual a teoria mais utilizada? Então, hoje em dia, o que que a gente entende, né? A gente entende que o universo está em expansão, tá? O universo, ele é isotrópico e homogêneo, são adjetivos difíceis, né? Mas eu vou falar o que que é isso. Mas basicamente o nosso universo está em expansão e o que faz o universo estar em expansão é porque tem que ter algo que se opõe à gravidade, né? Que tem a ver com essa constante cosmológica e tal. Quem que faz essa força que é oposta à gravidade, que puxa o universo para fora, né? Que vai expandindo esse tecido? A gente não sabe, né? Sim. Mas um wild guess, um bom chute, uma teoria mais bem aceita, uma teoria melhor aceita pelos físicos, é que seria algo chamado de energia escura, que é o que está puxando esse universo, mantendo ele em expansão. A gente não sabe exatamente o que que é, mas tem algo ali que está fazendo isso. Isso é chamado de energia escura. Essa energia escura permeia 75% do nosso universo. Então a gente não faz ideia do que 70% mais ou menos ali, a gente não faz ideia do que é isso, o que permeia o nosso universo. Então é basicamente isso. Os outros 25%, vamos botar 70-25 aí, uma estimativa, os outros 25% a gente chama de matéria escura. A gente também não faz ideia do que é, mas quando a gente vai
contar, a gente vai calcular a massa de um sistema, pode ser o sistema solar, mas pode ser de qualquer galáxia. Quando a gente faz contagem de massa de galáxia, o que a gente observa não é o que a gente calcula. Tem Sim. um erro muito grande. As galáxias são muito mais massivas do que o esperado. Então tem que ter alguma matéria ali, algo com massa, matéria, que a gente não é capaz de ver. Então a gente chama de matéria escura. Então 95% do nosso universo seria essa composição de matéria escura e energia escura. Os outros 5% é matéria bariônica, é tabela periódica. Então os outros 5% do nosso universo é carbono, hidrogênio, hélio, coisas que a gente estuda no colégio. 5% é isso. Os outros 95%, meu amigo, a gente não faz ideia do que é. Mas o que é mais bem aceito é isso. Existe algo que puxa e o universo está em expansão acelerada, né? Cada vez mais rápida essa expansão, e essa energia escura que faz isso acontecer. Sim. Entendeu? Com relação aos adjetivos, o universo é isotrópico e homogêneo. O que é isso? Bom, imagina que você está numa região muito distante do universo, numa outra galáxia. Você está lá longe, está lá no meio do espaço. Você olha para frente, tem uma galáxia. Você olha para a tua diagonal, tem outra. Você olha para são milhões, centenas de milhões de galáxias. Você não é capaz de diferenciar uma galáxia da outra. O universo ele é muito parecido. Se você colocar a Terra no centro do universo, não tem nenhum problema, porque ele é simétrico, ele é totalmente igual. Se você tiver uma certa distância no meio do nada e olhar ao seu redor, o universo é igualzinho. Isso é ser homogêneo, tá? Isotrópico significa que a temperatura é igual. Então, qualquer ponto do espaço que você meça a temperatura vai dar o mesmo valor, que é alguma coisa por volta de 2 Kelvin. Menos 270, menos 271 graus Celsius. O universo é bem Sim. frio, né? Então, ele é isotrópico e homogêneo. Tá? As geometrias do universo podem ser 3. Tá bom? A gente tem 3 hipóteses. Uma coisa é a geometria do planeta Terra, né? Que até onde eu saiba é esférico. Né? Eu Sim. tô com o Newton nessa daí. Tem uma rapaziada Ainda da não é Terra plana, plana, não, salve, né? salve. Não, cara. É engraçado. Você já viu aqueles memes que mostra Mercúrio esférico, Vênus, Marte, aí tem a Terra plana, assim, tá ligado? O resto tudo esférico. Uma Sim. loucura, né? Mas é assim, a geometria dos planetas, dos corpos celestes, é uma geometria esférica, simplesmente porque massa atrai massa, né? Então, você fazendo massa, 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 vai formando aquele formato de bolinha. Tá? Tem até um vídeo bacana no YouTube, que é um astronauta numa estação espacial, ele deixa um suco de laranja cair. Aí as gotinhas vão juntando, juntando e formando uma bolinha, né? Que é como se fosse a origem dos corpos celestes, mas bem aquilo aí, é bem legal esse vídeo. Sim. E aí, cara, quais são as possibilidades, tá? São basicamente 3 possibilidades. Ou o universo é plano, o tecido do espaço-tempo é plano, com deformações locais, que são os planetas e estrelas que fazem essas depressões locais, tá? Isso é o que hoje matematicamente é aceito, tá bom? Você tem uma constante que trabalha a geometria do espaço-tempo. Essa constante tem a ver com a quantidade de matéria, enfim, e a gente entende que essa é a mais bem aceita. Uma outra possibilidade desse universo é esse universo ser algo cíclico, né, de expansões e contrações, algo como se fosse uma geometria que começa e termina no mesmo ponto, algo esférico mesmo. E uma outra possibilidade é uma sela de cavalo, cara. É um Sim. formato de sela de cavalo, que é um formato bem conhecido da matemática, mas a gente entende hoje que a geometria plana atende bem para as equações, para as constantes que a gente tem, né? Mas realmente, cara, a área de astrofísica, a gente não sabe nada, 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 nada. É uma área, assim, muita coisa para Tá ver. muito O que é escuro o buraco ainda, né? negro? Cara, É. como é que você vai estudar algo que você não vê, cara? O buraco É. negro absorve toda a radiação. Para eu enxergar o meu celular aqui, cara, a luz do meu quarto tá batendo no celular e vem no meu olho. É a reflexão da luz nos objetos chegando até meu olho que me permite enxergar. O buraco negro absorve a luz, você não vê o buraco negro. A gente Sim. não sabe o que tem na fronteira do buraco negro, o que seria essa singularidade no espaço-tempo que é o buraco negro, o que tem dentro do buraco negro. A gente não sabe a origem do nosso universo, tem um modelo de Big Bang e tal. A gente não sabe exatamente o que acontece antes do tempo de Planck, que é 10 a menos 40 e poucos segundos. Então, assim, cara, tem tanta coisa, a gente não sabe nada. A gente não sabe nem se tem vida em outro lugar, entendeu? Sim. A gente só conhece, porra, a Terra e Marte. Marte a gente nem conhece, tem um robozinho lá agora mandando foto pra gente, cara.
Marte é nosso vizinho, Sim. Mas entendeu? em Isso é relação. fascinante, isso é fascinante Com demais. certeza, cara. Eu acho que. Eu não sei. Antigamente eu pensava que. Hum, Como o universo é infinito. É infinito, né? uhum. É, Como o universo é ele é infinito. infinito. Eu Ele acho. é infinito e cada vez maior. Isso é importante. É, É, então né? eu acho que. Você já parou para poder pensar? Você já parou para poder pensar, Leandro, que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Sim. Zero, um, dois, três, é infinito. O conjunto dos números inteiros, ele também é infinito. Menos, sei lá quanto, menos 3, menos 2, Sim. menos um, zero. Mas o infinito do conjunto dos inteiros é muito maior do que o infinito do conjunto dos números naturais. Infinitos têm tamanhos diferentes. Na física, a gente faz questões de semi-infinitos. O que é um semi-infinito? Ele começa numa origem bem determinada, lá no zero, por exemplo, e vai até o infinito. Isso a gente chama de pratos. Pode ser um prato semi-infinito, que a gente quer fazer variação de temperatura e tal. Então, é legal a gente saber isso, para o ouvinte entender também. Existem infinitos de tamanhos diferentes. Infinito do conjunto dos números naturais é um infinito menor que o infinito de números do conjunto dos reais, por exemplo. É Entendeu? O nosso verdade, universo porque. é infinito Sim. e está em expansão. É porque existe uma infinidade de números entre o zero e o um, né? Que não entra no conjunto dos números Sim, naturais. Entendi. Que legal, é. cara. Isso aí. É uma viagem, cara. Isso é uma É, velho. viagem. Mas É. eu tava pensando, igual eu tava falando sobre a vida fora da Terra. Eu penso Hum. que. Na verdade, eu pensava que eu tinha vida fora da Terra pelo universo ser infinito. É claro que não uma vida. Eu acho que primeiramente a gente tem que pensar no que a gente considera vida, né, cara? Aí É, depois é. que você pensa, não, vida é isso. Será que vai ser um micro-organismo? Será uma bactéria, um fungo? Se você considera isso vida, aí eu acho que tem vida fora da Terra, sim. Mas, por exemplo, a vida como a gente tem aqui. Eu tava até vendo um podcast de um. Ah, mano, eu esqueci o nome do cara, Sérgio Sansevero, sabe? Não conheço, não. Não Acho que é conheço, do não. canal Space Today, não sei. Ah, do Space Today, Space Space Today, Today. sei quem é. Esse, Sei quem é. Esse cara é bacana. Eu velho. assisto algumas coisas dele. E ele falando que para ter a vida precisa de algo tão de uma condição tão específica que É. acho que é quase impossível ter isso em outro lugar. Então aí deu a Mas teve aqui, né? mas Mas teve se teve aqui. aqui, por que não pode ter em outro lugar? Ah, Aí tá vendo? Agora você me fez pensar diferente. então, é aquilo, são óticas diferentes. Olha Sim, só, quais são as condições para ter vida como a gente conhece? Cara, se a gente for matematizar, realmente é quase zero. Imagina só, a gente tem que ter uma estrela próxima que emite radiação numa quantidade específica que não mata a gente e que permita ter vida, né? Tem que deixar a Terra quentinha. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma proteção dessa radiação, que é a camada de ozônio, que vai absorver o excesso de radiação ultravioleta, quebrando o ozônio em oxigênio. Né? A radiação ultravioleta tem uma certa energia e você precisa, para quebrar a ligação do ozônio, algo em torno de 3,75 elétrons-volts. E essa radiação ultravioleta consegue fazer isso. Então, a radiação ultravioleta entra no nosso planeta, já é absorvida pelo ozônio, grande parte dela, então fica só um pouquinho. O que a gente precisa para poder viver. Olha só quanta coisa fantástica. A gente tem um planeta que tem uma certa temperatura e uma certa gravidade, que faz com que as moléculas de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico não saiam do planeta, que é o que acontece na sim, Lua. A Lua tem uma gravidade tão pequenininha que ela não consegue prender o ar, então não tem camada de atmosfera. A gravidade dela não permite que tenha uma camada de ar acima da superfície da Terra, da Lua, né? Acima da superfície lunar. caralho, velho. Então é uma Então, cara, parada. o nosso planeta tem uma gravidade que permite ter atmosfera. Tem Sim, elementos que permitem a gente respirar e viver. Tem uma temperatura ideal. Porra, tem água. Meu irmão, qual é a probabilidade disso acontecer? Eu não tenho como fazer essa conta. Eu sei que tudo que a gente tem é graças às estrelas, não somente ao Sol. Né? Todo elemento químico que a gente conhece é produzido nas estrelas. As estrelas são as grandes fábricas de elemento químico. Né? sim. E a gente veio das estrelas, né? E a gente é feito de uma combinação muito especial, cara. Aí você pode ter duas visões.
A gente é tão impossível ter vida que não tem como ter vida em outro planeta. Ou Sim. você pode pensar, cara, se teve vida na Se Terra, rolou aqui, por por que 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 não não em pode outro ter a lugar? mesma condição? Por que não pode ter em outro lugar? A verdade é o seguinte: a gente não conhece nada do nosso universo. Então, assim, se eu vou no oceano, eu vou no Mar de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, eu vou pegar com as minhas duas mãos, eu vou pegar o mar, eu vou olhar ali e vou falar, porra, não tem peixe no mar, porque eu vou analisar a quantidade de água que eu peguei. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente faz. O que a gente faz hoje, cara, é exatamente isso. Eu vou lá no mar e vou pegar as minhas duas mãos e vou encher minha mão d'água do mar. E alguém vai me perguntar, Ricardo, tem peixe? Não tem, não. Na minha mão aqui, tô olhando esse mar aqui, não tem peixe. Tu não tá analisando todo o oceano, você tá analisando a Tá. água que tá na minha mão. Sim. Entendeu? Então, Não tô dizendo que tenha vida. Eu só estou afirmando que eu não posso afirmar que não tem vida. e ninguém no mundo É só pode, né, isso. cara? Ninguém no mundo pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Sim. Entendeu? Talvez tenha vida que a gente não conheça. Talvez tenha vida em forma de bactéria. É, Talvez tenha seres complexos. Não sei. Mas eu acho que as distâncias são tão infinitas de uma galáxia para outra que, devido à limitação da comunicação na velocidade da luz, a gente pensar em milhões de anos luz de distância, a humanidade toda já vai estar morta. Então, assim, não teria tempo hábil para ver a comunicação. Esse é um grande problema que eu penso. Imagina só, vou fazer um exercício aqui. Imagina que a gente tem uma seres vivos super inteligentes a uma galáxia que está a 30 milhões de anos-luz da gente. Legal. Qualquer informação deles vai levar 30 milhões de anos-luz para chegar e mais 30 para voltar. 60 milhões de anos-luz. A humanidade tem quantos anos? 10 mil? 20 mil? Meu irmão, 60 milhões de anos já nem tem mais ser humano. Do jeito que está aí Israel, não sei o quê, Rússia, Estados Unidos. Tem. A nossa humanidade não tem milhões de anos. Né? Milhões de anos a gente vai falar de dinossauro. sim. Cara, então Talvez o planeta pode Terra ser. sim, mas a humanidade não, né, O cara? planeta Terra tem 4,5 bi, né? O Sol tem 5 bi. Mas assim, a questão é, pode haver vida. Eu acho que é muito difícil haver comunicação entre as vidas, devido à limitação da navegação na velocidade da luz. Então, não Então você não consigo. acredita que o ZT veio e fez círculo nos campos? Cara, você Você imagina não acredita no só. ET de Varginha? Meu irmão, você imagina, olha só. Você imagina o ET saindo de um lugar longe pra cacete. Mas muito longe. Mas muito longe. Parou no Graal, fez a viagem, teve filho, neto. Porra, viagem longa. Aí ele chega no planeta Terra, o que ele vai pensar? Não, vamos foder os fazendeiros tudo aqui. Vamos fazer círculo pra caralho, triângulo. Vamos botar as pirâmides Mexer aqui com que a as humanidade vai vacas, ficar tudo. louca, não vai saber. Que isso, cara? Não faz o menor sentido. Você vai roubar a nossa água, você vai roubar. Ou então, às vezes, você nem precisa de água. Enfim, não faço ideia o que você vai fazer. Mas não me parece legal você tendo Nova York, Londres e Paris, você ir pra Varginha. É, Não sei qual é a do cara, qual é a referência. Não sei se ele tá comprando guia quatro rodas errado lá fora. Ó, Varginha é o melhor lugar da Terra. Sei, assim, e mas o porquê que ele iria vir aqui para fazer círculos, né? Então, exatamente. realmente. Pô, é porque a E gente. uma coisa interessante, cara, é o seguinte: pensa na. Se você é muito novo, né? Eu lembro quando eu fazia viagens com os meus pais, na década de 90, 93, 94, eu lembro que a gente levava um rolo com 36 fotografias. E Sim, aquilo ali é o que a gente podia fazer na viagem de uma semana. E a gente ia revelar, só ia saber uma semana depois, em um bando de foto merda, com o olho vermelho, com alguém olhando para baixo. Você sim. aproveitava 10 fotos daquilo ali. Entendeu? Então, nessa época, as pessoas tiravam foto dos céus e tinha lá um OVNI, outro OVNI. Hoje em dia, qualquer blogueira tira 200 fotos no banheiro. Você vai comer, tem que tirar foto da comida, não sei o que é, que todo mundo tem que tirar foto das coisas. Sim. E a quantidade de OVNIs é a mesma. Você tem um número exponencial de fotografias na internet. A quantidade de OVNIs não aumentou exponencial, ela estagnou. Então Sim. alguma coisa tá esquisita, Não, entendeu? Mas eu penso muito nisso, cara. Tipo, porque, ó, pra você ver, se eu fosse pra um outro planeta e eu fosse superior intelectualmente a todos, eu ia querer governar o planeta, né? Eu não ia.
Ah, mas às vezes os caras queriam era Cara, só realmente foder um fazendeiro, né, velho? eu acho que é pegar, pô, vamos pegar esse cara aqui do Texas, vamos dar uma bagunçada nele. Não, Vamos. não sei, assim. Mas eu Eu acho acho. que isso é muito Hollywood, cara. Eu acho que Sim. Hollywood fica no nosso imaginário. Se você chegar para uma criança de 12, 13 anos, como que é um ET? Ela vai talvez te falar aquela cabeça triangular, verde, magrinha. A gente é muito influenciado por filmes, né? Sim. Então, é isso, assim, pode ser que tenha vida, pode ser que a vida seja completamente diferente do que a gente pensa, não precisa de água a certa temperatura, pode ser que tenha vida complexa, mas eu entendo que a comunicação com a É física que nós temos impossível, na né? Terra é impossível. A física que nós temos hoje, a gente não tem esse negócio de dobra no espaço-tempo, é totalmente ficcional de filme, né? Você não tem isso na física, Ah, então então a você dobra no realmente espaço não é realidade. isso não existe. Não, É, isso não é uma teoria, nem nada. sim. Isso também é Hollywood, tá vendo? A gente vê tanto filme, série, cara, que a gente, Star Trek, a gente já acha que aquilo ali é verdade, Eu né? pensava que o É, universo paralelo era verdade, cara. então, são várias hipóteses, mas não é nada muito bem aceito na comunidade científica, entendeu? Sim. O que é bem aceito é isso, o universo está em expansão acelerada, e o que propicia isso é algo chamado de energia escura e tal. Mas com relação à velocidade de navegação, nada que tenha massa pode viajar na velocidade da luz. Entendeu? Só os fótons, que são partículas sem massa, eles sim compõem as radiações, eles que viajam nessa velocidade absurda de 300 milhões de metros por segundo. Sim. Mas uma nave espacial não consegue. A gente tem. As naves viajam em dezenas de quilômetros dezenas de milhares de quilômetros por hora, 20 mil quilômetros por hora, entendeu? Isso é a velocidade que a gente tem de navegação. Então, algo em Sim. torno disso, tá? A gente precisa de mais ou menos 12, 13 quilômetros por segundo para poder escapar da gravidade terrestre, né, a velocidade de escape. E a partir disso existem manobras. Você aproveita a gravidade da Terra e da Lua para o foguete ficar mais rápido e tal, para a nave espacial, né? Mas, cara, a gente tem muita limitação. Sim. A gente tem a tecnologia que nos permite viajar isso, 20 mil quilômetros por hora. Não tem nada a ver com 300 milhões de metros por segundo. E por mais que os alienígenas consigam uma nave dentro da física que a gente conhece, que não chega na velocidade da luz, eles iam levar milhões de anos para chegar até aqui. Milhões de anos eles vão morrer, a não ser que a vida deles seja alguma coisa de vida eterna, Sim. né? Assim, é muito complicado. O universo é muito grande. O Aí a gente universo, teria que. não tem como. Teria que ser muito. Teria que ter muita imaginação pra pensar numa parada assim, né, cara? Não tem como. Se você parar para pensar, cara, imagina que você agora está numa galáxia a 64 milhões de anos-luz da Terra. Você está lá numa galáxia que está a 64. É longe. Tá? Andrômeda, que é aqui do ladinho, está a 2 milhões. Então Sim. você está numa galáxia a 64 milhões de anos-luz. Se você tiver em um planeta que está nessa galáxia agora, e se você tiver um telescópio apontado para a Terra, você está vendo o meteoro colidindo com a Terra que está matando os dinossauros. Porque Hum, você está a 64 milhões de anos-luz de distância. Então, a luz que surgiu da explosão dos dinossauros levou 64 milhões de anos para chegar até mim. Então, é isso, assim, o que acontece? Eu estou vendo o que aconteceu há 64 milhões de anos atrás. Então, quem está numa galáxia a 64 milhões de anos-luz da gente, hoje está vendo a explosão que deu origem ao fim dos dinossauros, né? Que não é o que todo cara. mundo pensa aí, que bateu, explodiu, morreu o dinossauro. Não é assim, né? Foi um processo longo, mas basicamente essa luz da explosão tá chegando na galera agora. Eles estão, ih, rapaz, a rapaziada tá morrendo lá na Terra. Mas a rapaziada já Mal morreu há sabem, 64 né? milhões de Mal anos. sabem. É. Quando a gente te olha para o céu, a gente vê várias estrelas que já morreram, né? Mas a luz delas ainda tá viajando até a gente, Então, quando a estrela, entendeu? a gente vê uma estrela passando, aquele episódio já aconteceu há muito tempo, né? Como assim, uma estrela? Não, o que eu posso te dizer é, quando a gente olha para o céu, tem algumas estrelas ali que não estão mais no nosso universo, já colapsaram, já morreram. Sim. Por quê? Imagina só que a estrela morreu agora. A última luz que ela vai emitir antes de morrer ainda tá vindo, vai levar, porra, 10 milhões de anos para chegar aqui. Então a gente ainda vai ficar vendo ela no céu durante muito tempo, até que essa última luz chegue. Por exemplo, se o Sol explodir agora, a gente ainda tem mais 8 minutos de luz. A gente vai olhar para o céu, vai ver o Sol 8 minutos ainda ali. Porque é o tempo que a última luz que sai de lá vai chegar até a gente. Aí depois disso não chega mais nada. Aí é porque o Sol explodiu, Sim. né? A luz leva um tempo para viajar.
É que a gente está acostumado com luz instantânea, porque as nossas distâncias são metros, quilômetros. Mas quando a gente fala de distâncias de anos-luz, né, que é trilhões de quilômetros, então a luz leva um tempo para sair de uma estrela e chegar até a gente, Sim. entendeu? Então, Mas basicamente é isso. cara, uma vez eu vi, até sobre o Hum. Einstein também, é, que, por exemplo, eu não sei como explicar isso bem, mas que, tipo, os tempos, eles são 0,0001 segundo de diferença em alguns pontos. Tipo, eles colocavam meio que um cronômetro super Ah, específico tá, num tá. lugar Aham. e Num colocavam no outro. avião, num Isso. Concorde. É, Sim, aí isso. o tempo é diferente. O que é O isso, tempo é mano? diferente. O que rola isso? É, então, o que que acontece é o seguinte, tem um experimento, os experimentos, o Einstein, ele era um físico teórico, tá? Os físicos se dividem em duas categorias, físicos teóricos e experimentais. Se eu não me engano, no Brasil, 70% dos físicos são teóricos e 30% experimentais. A realidade lá fora, pelo que eu saiba, não é assim, tá? Mas o Einstein era um físico teórico. Todos os experimentos do Einstein eram mentais. Ele não Sim. fazia os experimentos, ele era a cabeça dele, entendeu? O experimento, isso é muito comum na física, experimentos mentais, tá? E aí, o que que Einstein tem um experimento famoso de Einstein chamado trem de Einstein. O que que ele pensava? Isso é difícil de imaginar para quem nunca viu o desenho, mas no YouTube, no Google, se você botar trem de Einstein, você vai achar várias imagens mais fácil de ver. Mas basicamente imagina que tem alguém num trem, tá? Que tá dentro do trem, o trem tá andando, né? Ou tem alguém na estação e tem um trem passando. Sim. Se alguém tiver nesse trem com um laser apontado, detalhe é que ele fala isso de luz, laser, eu acho que ele tá falando isso em 1905, tá? Não pensa com a tua cabeça hoje. Pô, como é que ele pensou numa luz dentro de um trem? Meu irmão, 1905, tá? Ele já estava pensando em controle remoto e tu tá aí de bobeira. Então é o seguinte, imagina que você está dentro de um trem e você tem um. Cara, obviamente você pode pensar em lanterna, qualquer coisa. Mas eu estou falando de laser, estou trazendo para hoje. E aí imagina que tem um espelho no teto do trem, né? Se ele apontar esse laser para cima, a luz do laser vai bater no espelho e vai voltar, né? Da onde ela saiu. O que é algo bem razoável. Quem está dentro do trem vai ver essa luz subindo e descendo em linha reta. Digamos que você possa ver, de fato, a luz como se fosse um sabre de luz, tá? Só uma Sim. imaginação mesmo. Esse fóton, né, que é algo que compõe a luz, vai subir e descer. Vai ser refletido no espelho. Então a trajetória da luz é uma linha reta que sobe e desce. Quem está do lado de fora do vagão vai ver como se fosse um triângulo, porque a luz sobe, mas o trem está andando para a direita ao mesmo tempo. Imagina um trem em alta velocidade. Quando é alta velocidade, não é 90 km por hora. É um trem relativístico, é próximo à velocidade da luz. Sim. Tanto é que é um experimento mental. Então, ao mesmo tempo em que a luz sobe, ela vai para o lado, ao mesmo tempo em que ela desce, ela continua andando para frente. Então, ela faz tipo um triângulo, né? Ela bate e volta. E aí, olha que coisa esquisita. Quem está dentro do vagão vai ver a luz subindo e descendo em linha reta. Quem está do lado de fora vai ver um triângulo, são trajetórias maiores. Ou seja, a luz vai levar mais tempo para quem está do lado de fora para conseguir chegar no mesmo ponto do que quem está do lado de dentro. Aí é que começa a história. O tempo é relativo. Quem está dentro do vagão vai conseguir medir esse tempo da luz bater e voltar e vai dar um valor menor do que quem está do lado de fora. Então aí, quanto maior a velocidade do trem, a gente vai conseguir perceber essa discrepância mais acentuadamente. O que que fizeram? Botaram um relógio de precisão, um relógio atômico, em um Concorde. Um Concorde era um avião que existia antigamente, que viajava acima da velocidade do som. Hoje em dia você não tem aviões viajando acima da velocidade do som, devido a alto custo de combustível e dependendo da altitude, né, quebra vidraça, você tem uns problemas, né? Então não faz muito sentido. Você tinha o Concorde antigamente. Para quem gostava de brincar de Super Trunfo, que era um joguinho de carta de avião, tinha um Concorde lá, né? Que é um avião que viajava em velocidades acima de 1.000 km por hora, muito acima, né? E, se não me engano, era 1.500, 1.700 km por hora, rápido. Botaram esse relógio, porque assim, o ideal é que tivesse algo próximo à velocidade da luz, mas a gente não tem. O que tem de mais rápido é o Concorde. Então botaram esse relógio no Concorde e deixaram alguém do lado de fora. E aí realmente o tic-tac do relógio foi diferente. Você tem essa diferença aí de partes de segundo.
Então, o tempo para quem está dentro do avião se passa de uma maneira diferente para o tempo para quem está do lado de fora. Daí surge, talvez, o que você já ouviu falar, paradoxo dos gêmeos. Sim. Você manda um gêmeo para uma nave, e na velocidade próxima da luz, 80% da luz, 0,8, 0,9C. Esse gêmeo vai e volta. Para ele se passaram 20 anos e para o irmão gêmeo dele aqui se passaram 50, tá velho, né? Imagina, os dois saíram, os dois tinham 20 anos. O que ficou tá com 70, aí quando o outro volta, o outro tá com 40. Porque o tempo se passa mais rapidamente, digamos. É, o tempo é diferente, né? Então, quando você está do lado de fora, esse tempo ele vai passando mais rápido do que para quem está do lado de dentro. Para quem Sim. está do lado de dentro se passaram 20 anos, para quem está do lado de fora se passaram 50. É um exemplo. Caralho, é uma Aí você puta vai falar assim, viagem, pô, né, mas mano? isso é viagem, isso é É. loucura, isso não funciona. Isso funciona hoje, né? Nos aceleradores de partícula. Você tem na Unicamp o maior acelerador de partícula do Brasil, que é um acelerador chamado de ciclotron, né? Ele é um círculo, tem, se eu não me engano, 25, 26 laboratórios ali na Unicamp. E você tem o LHC, que é o maior acelerador do mundo, Large Hadron Collider, que pega Suíça, Itália, França, enorme, assim, 20 quilômetros de circunferência debaixo da Terra. Quando a gente bota partículas em alta velocidade, e aí, nesses aceleradores, meu irmão, o elétron viaja a 0,999C. É 99,9, 99,99 velocidade da luz. Quando a gente coloca partículas nessa velocidade, o tempo de meia-vida delas é muito maior. E a gente consegue estudar partículas que morreriam muito rapidamente, a gente consegue estudá-las por mais tempo. Isso já é aplicado hoje. Isso é aplicado hoje em física de ponta de partícula, essa questão da relatividade. Então, quando você aplica uma velocidade muito alta, você teoricamente aumenta a vida dessa partícula, certo? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, partículas que iam durar 5 microsegundos passam a durar, às vezes, 5, 6 vezes mais. Sim. Tá? A relação do quanto dura, tem uma equação para isso, que é chamado de fator de Lorentz, né? Enfim, para ninguém morrer de tédio aí, é 1 sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado na raiz. Você faz essa conta, onde v é a velocidade da partícula e c é a velocidade da luz, papapá, você vai descobrir esse gama. Se o gama der 5, é porque a partícula vai viver 5 vezes mais nessa velocidade, por exemplo. Entendeu? Isso seria impossível aplicar em massa? E isso é aplicado em massa. O elétron tem massa. O elétron tem Isso é massa? aplicado hoje em partículas. Cara, todas as partículas que nós conhecemos têm massa, exceto o fóton. O fóton é uma partícula que tem energia, mas não tem massa, que compõe a luz, compõe as radiações, radiação X, gama, infravermelho. Fótons são partículas sem massa. Agora, neutrino é praticamente sem massa, mas tem lá alguma coisinha, entendeu? E todas as outras têm. O elétron tem massa. Os quarks que compõem os prótons. Pô, próton e nêutron é pesadíssimo, né? É 1.800 vezes mais pesado que um elétron. Então, assim, não pensa em elétron como algo que não tem massa. Elétron tem massa, tá? Apesar de Sim, ser uma partícula elementar, tem massa, sim. entendeu? A gente só não consegue botar o elétron na velocidade da luz. Mas a gente consegue botar o elétron Ah, numa sim. velocidade de 99,99 velocidade da luz. Já Ah, tem então o tecnologia que para não isso. chega na velocidade da luz. Então a massa ainda não consegue chegar na velocidade da luz, certo? Nada, nenhuma partícula que tenha massa, a gente consegue chegar na velocidade da luz. É impossível. Por quê? Vamos lá. Para um carro se mover. Qual é a diferença de um carro 1.0 para um 2.0? Um 2.0 tem mais potência, então ele chega numa velocidade maior do que um 1.0. Sim. Né? O carro 1.0 vai até 130 km por hora, a não ser que seja uma Fiat Uno com escada em cima, porque Não, mas aí vai aí, 170. aí Aí passa no do chassi, isso que ele 120, explica. passa do 120, as portas começam a cair. Começa a cair, o chão começa, o volante treme, ele começa a É, fazer, não, 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 começa a tremer, né? Vai ficar desesperado. Agora, um carro 2.0 vai a 220, sim. 210. Por quê? Se você quer uma alta velocidade, você tem que gastar energia. Não tem jeito. Quanto mais energia você der para uma partícula, maior a velocidade que ela alcança. Qual é o problema? Para você transformar integralmente massa em energia, você teria que ter uma energia infinita para isso. E a gente não tem energia infinita, entendeu? Somente uma fonte de energia infinita
conseguiria pegar uma partícula com massa e levá-la a navegar na velocidade da luz. Então tem sempre essa limitação, existe uma relação de massa e energia que não permite isso. Qualquer objeto que tenha massa, qualquer partícula que tenha massa, nunca vai poder navegar na velocidade de um fóton, que é a velocidade da luz. Não consegue. Então, qualquer teoria que a gente vê sobre talvez uma iniciação, ou sei lá, qualquer parada assim sobre velocidade, sobre viajar na velocidade da luz é fake news. Não é assim. Hoje nós temos limitações, nós entendemos que é impossível. Com a física de hoje, com as leis que temos hoje, não tem como viajar na velocidade da luz. Provavelmente não tem iniciação desse tipo. O que deve ter iniciação, deve ter pesquisa sobre talvez essa relação de massa e energia, essas limitações, por que não se pode navegar em velocidade da luz, Sim, investigações, né? Igual, por exemplo, hoje eu vou te falar que não tem como a gente, por exemplo, um ímã. Um ímã é feito de polo norte e polo sul. Isso é um ímã. sim. Se eu quebro um ímã ao meio, eu continuo tendo norte-sul, norte-sul. Eu tenho dois ímãs pequenos e mais fracos. Ah, eu É lembro dessa impossível. parada. Isso aí tem no ensino médio, isso Foi, tem no vestibular. eu lembro quando o Arthur falou que ele é Do indivisível. Ele vai Arthur, dividindo, dividindo, dividindo e ainda continua com o polo norte. isso. Um ímã grande, se você quebrar ele em 10 pedacinhos, você vai ter 10 ímãs pequenininhos. Você nunca tem monopolo magnético, que é o que a gente chama. É impossível monopolo magnético. Né? Sim, Você não tem como quebrar, você não tem como ter um ímã só norte e um ímã só sul. Todo ímã tem norte e sul. Existem várias pesquisas científicas, existem grupos de iniciações científicas, grupos de pesquisa na busca do monopolo magnético. Entendeu? Então, mas é mentira, não existe? Hoje não existe. Pode ser que algum grupo consiga quebrar e consiga um monopolo magnético. E talvez até exista. Eu já li artigos sobre monopolo magnético, mas é porque não é da minha área, tá? Então, assim, o que eu sim, aprendi na graduação é que não existe monopolo magnético. Inclusive, isso já está embutido nas leis de Maxwell. Mas pode ser que as pessoas, olha, é possível, tá? Tanto é que por exemplo, Newton, ele desenvolveu a lei da gravitação universal, aquela famosa equação G, mzinho sobre R2, a lei de força dos corpos celestes. sim. Cara, aquilo ali, depois de 100 anos, a galera viu que não funcionava para Mercúrio, não. E, meu irmão, essa lei aqui tá furada, porque se a gente aplicar essa equação em Mercúrio, dá ruim. Aí Mercúrio, a órbita tinha precessão, a órbita ela não terminava no mesmo ponto, Mercúrio tem uma trajetória muito mais elíptica do que a Terra, tem vários problemas. Pô, o que a gente faz? A gente ficou aí 300 anos para dar uma solução e não conseguiu. Aí chegou um cara lá chamado Alberto, né, o tal do Albert Einstein, e, porra, conseguiu. Ele veio aqui, inclusive, para o Brasil para resolver esse problema, Sim. né? Porque ele estava esperando um eclipse para poder observar duas estrelas, porque o Sol tem tanta luz que você não consegue observar a estrela. Quando tem eclipse solar, você consegue ver estrelas de uma maneira melhor. E aí, cara, ele conseguiu provar o que ele chamou de correção relativística à gravitação de Newton. Ele fez uma emenda, ele adicionou um termo na equação de Newton e pronto, resolveu o problema de Mercúrio. Simples, né, Essa cara? Simples. ele fez uma correção relativística à gravitação universal de Newton. Ele adicionou um termo que tem a ver com o momento angular, tem a ver com massa, velocidade da luz à quarta, e tal, papapá. Resolveu a questão. E aí ele foi testar essa lei, testaram essa lei da gravitação de Einstein, testaram 3 vezes de uma vez só e deu certo. Então ele corrigiu um problema aí de 300 anos, né, que quem não é da área às vezes nem sabe. E ele Sim. veio para o Brasil para testar. Então, foi recebido aqui no Observatório de São Cristóvão. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, tem foto dele ali e tal. Então é isso, Pô, cara. caralho. Tipo assim, pô, a gente tá falando de um cara genial, né? Você falou, é um dos maiores personagens, é um dos maiores, talvez não seja difícil dizer o maior, mas o cara é o cara, né? Sim. Entendeu? Ele é o Pelé ali, né? Talvez do Tipo o futebol, é o Neymar, né, Pelé. cara? Não, tipo Neymar, porra, aí não, né? Aí, pô, tipo Neymar, aí não dá. Aí não dá pra... Cara, Quantas Copas do Mundo o Neymar tem? Não tem, meu irmão. Porra, não dá. o Neymar seria tipo um Steve Hawkins, então. Eu acho que tu tá botando muita bola do Neymar lá em cima. O Neymar é muito bom, muito bom. Mas, não sei. O Stephen Hawking também é um dos maiores da história aí.
Sim. Não sei, difícil fazer esse paralelo aí, né? Talvez o Zidane seja um Stephen Hawking. Acho que o Pô, Zidane é um jogador caramba. mais de outro patamar aí. Cara, uma vez eu vi um pessoal discutindo, até um assunto Hum, sério, sobre o teletransporte. uhum. Existe algo na física sobre isso? Cara, O que seria um então, teletransporte? Não é igual aquele do Goku, que, cara. é... Então, cara, o que que existe quando a gente vai falar de mecânica quântica, né? A gente entende que você alterar o spin de uma partícula aqui, você consegue ver que uma outra partícula no outro ponto vai ter o seu spin alterado também instantaneamente para poder conservar algumas grandezas e tal. Isso é bem Sim. esquisito, né? Mas o que a gente chama de teletransporte quântico, que você não consegue, que eu saiba, tá? Não é minha área, isso aí é mais a galera de partículas e tal. Ah, sim. Que eu saiba, não existe teletransporte com matérias. O que o pessoal está tentando fazer é, de alguma forma, teletransportar ou você mandar informação de um ponto para outro instantaneamente, que seria o teletransporte. Como que você faz isso? Se você tem a limitação da velocidade da luz. Na verdade, não é isso. É isso que eu estou te falando. Se você altera a propriedade de uma matéria, você vai alterar a outra do outro lado. Então, isso é uma espécie de teletransporte, né? O que a gente consegue fazer. Mas, realmente, teletransportar uma maçã de um ponto para outro, acho que a gente está muito longe disso. Né? A gente tá, pelo que eu saiba, também não é uma coisa que eu leia, mas Sim. teletransportar coisas massivas, eu acho que tá. Acho que é coisa mais do Harry Potter mesmo, né? Naquele Do armário lá, Goku. do Goku. Tu vê que o teletransporte é tão difícil que só o Goku sabe no Dragon É, Ball. E exatamente. ele é tão filho da mãe que ele nem quis ensinar o Vegeta. Porque ele podia ser o amigo. Tipo assim, Sim. pra quem estuda com vestibular. Pô, não sei fazer essa questão. Tu vai lá e ajuda. O Goku sabe teletransportar. Em nenhum momento ele chegou pro Vegeta, pro filho dele, cara. Ele não ensina O filho ninguém, ele é dele pro mó Gohan. orgulhoso, Pô, né? deixa eu te dar uma moral aqui e te ensinar. Não, mano. Que Aí eu foi. saiba, o Gohan não sabe Não teletransporte. Acho que é sabe, só o ninguém Goku. sabe, só o É, Goku. Que isso. sacanagem. Ué. Cara. O conhecimento existe para ser divulgado. Entendeu? O cara não. O cara, meu irmão, eu aprendi aqui, eu aprendi. Ô, cara, falando um pouco sobre. A gente tava falando sobre o Steve Hawkins. E uma vez eu Uhum. vi sobre o universo paralelo. Só que eu vi uma parada bem estranha. Então, tipo, quando eu vi sobre isso, eu vi que era uma parada sobre algo que reflete aquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, eu e você estamos conversando agora, então num outro universo paralelo, pode ser que eu e você esteja tendo essa conversa. Uma parada bem louca assim, sabe? Aham. Aí, o que tem a ver isso que eu falei? Isso que eu falei tem algum sentido? Cara. Não, assim, o que que acontece? É que existe muita coisa que é ficção e tal, né? Sim. O, o Stephen Hawking, inclusive eu recomendo as pessoas a lerem os livros dele, O Universo na Casca de Nós, A Questão do Tempo. Inclusive é bem difícil o livro, cara. Acho que eu já fiquei umas. Já fiquei, acho que eu li umas duas vezes, cara. É no mínimo o, os livros dele, cara, e realmente tem muita coisa muito difícil ali, né, Sim. de você pegar tudo. Mas ele foi um cara da astrofísica, assim como o Carl Sagan, que para quem não sabe quem é igualzinho o Bolsonaro. Caraca, a mesma. Tu olha rápido, tu acha que é o Bolsonaro, é o Carl Sagan. É impressionante. Bota agora no Google Imagem. Carl Sagan, você vai, é o cabelo em boi, lambeu, lisinho, é o rosto. Para quem olha rápido, acha que é o Bolsonaro, é o Carl Sagan. Igualzinho. Aí já até Só que um pouco começa a mais inteligente. desacreditar do cara, né? É um pouco mais inteligente, né? Ah, O sim. Carl Sagan, um astrofísico, que foi, na verdade, um grande divulgador científico. E quem é discípulo dele hoje em dia, talvez você conheça, é o Neil deGrasse Tyson, Sim. um americano também, um propagador, tem todos os programas. Eu tenho os 3 livros dele também, o Astrofísica para Apressado, agora ele lançou um outro, o cara, pô, genial. Enfim, eu tenho todos esses livros de divulgador científico de astrofísica, eu tô lendo tudo. E o que o Stephen Hawking fez? Ele foi um cara que ele ficou muito famoso pela sua teoria do buraco negro.
né? Porque até então a gente entendia que o buraco negro absorve radiação, mas ele conseguiu provar que para ele ser estável, ele tem que dissipar radiação nos seus polos. De tanto em tanto Sim. tempo ele libera uma radiação, que ficou chamada de radiação de Hawking, né? E os seus artigos na área de buraco negro o garantiram aquela cadeira principal lá de Cambridge, né? Que foi ocupada por Newton, por exemplo. Não sei quem hoje ocupa, mas é sempre, tipo assim, o cara mais. O cara não, né? O ser humano, pode ser mulher também, mais pica da Universidade de Cambridge. Então, o Stephen Hawking, ele era isso, ele era um astrofísico e foi muito bem sucedido na sua teoria. Mas, tirando isso, cara, o resto é conjecturas, né? O filme dele foi muito legal, inclusive, né? Eu não sabia como é que se tinha desenvolvido aquela atrofia muscular dele, né? Esqueci o nome da doença, mas muito interessante. Não sei se você viu o filme, Uma Breve História do Tempo. Não, nunca cheguei a ver, não, Muito mas legal. dizem que é foda pra caramba, né, mano? É, cara, vale a pena. Inclusive, o ator é um ator sensacional. Ele fez outros filmes. O ator principal que fez o Stephen Hawking, ele é fora de série. Esse Sim. cara é fora de série. Vale muito a pena ver. Mas essa parada do buraco Hum. negro, eu vi até desse canal que a gente tava falando, Space Today, não sei como é que fala essa porra. Space Today. Space Today. Espaço Hoje. Space Today. É, eles falando sobre, desmistificando um pouco essa parada de buraco negro, que Aham. a galera pensa que é uma parada bem cabulosa, né, mano? Que a Terra vai entrar no buraco negro, a gente vai desaparecer. Mas, Tá tão longe. mas o que de fato, fisicamente, o que se É tem um sobre o buraco buraco negro, né? negro? É, A gente tem muitas dúvidas, né? Principalmente sobre as regiões fronteiriças do buraco negro ali. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. As estrelas, elas têm um caminho natural da vida. As estrelas nascem, né? Tem certas condições, basicamente é uma região rica em hidrogênio, pressões próximas de zero, baixa pressão. A gente não sabe exatamente como a estrela nasce, mas é basicamente isso. Você tem regiões que são berçários de estrelas, né? Então, as estrelas, elas nascem. As estrelas, elas ficam muito brilhosas, né? Elas fazem fusão de hidrogênio, gerando hélio. Essa fusão nuclear libera muita radiação, muita energia. Com o passar do tempo, as estrelas vão envelhecendo. Ela já não tem mais hélio para fusionar, vai começar a fusionar metais, vai começar a ficar muito metálica, vai ter muito ferro, ela já começa a não gerar tanta energia mais, já está capengando. É como se não tivesse mais carvão, sabe? sim. Você tem uma usina que é a carvão acaba. Você não consegue mais gerar energia. E o que acontece é que a pressão gravitacional supera essa energia liberada e ela entra em colapso, ela é engolida pela própria gravidade. Ela sofre ela vai engolindo. Antes disso, ela vira uma gigante vermelha, depois vai sendo engolida, vai morrendo, vai virando uma anã branca, e ela pode virar uma supernova, tipo umas possibilidades, estrelas de nêutron, pode virar uma anã marrom. Basicamente é isso, uma estrela nasce, ela brilha durante bilhões de anos, uma hora ela pode virar uma gigante vermelha, o Sol vai virar, o Sol vai ficar tão grande que vai engolir até a Terra, vai ficar enorme, gigantesco. E aí depois ele Aí você colocou rapidamente. medo nos caras aí, velho. Ah, mas isso vai acontecer. Ó, já digo logo para todo mundo que está ouvindo: aproveita que daqui a 6 bilhões de anos a Terra não vai existir mais. Então, é isso. Já, já Assim, a tira gente a tem roupa prazo do de validade. varal. Porra, aproveita, passa um sandal, meu irmão, que vai ser É, quente pra cacete esse dia, né? Na verdade, a gente vai ter problemas muito antes. A gente, muito antes disso, em milhões de anos, a temperatura do planeta Terra vai ser por volta de 100 graus Celsius, e não por causa de atividade humana, por causa do Sol mesmo. Então vai ser sim. impossível ter água no estado líquido, né? Na pressão Caramba. atmosférica. E a gente tem problema. A nossa humanidade está findada à morte. Isso é algo natural, né? As Vai coisas são entrar, uma hora cíclicas vai entrar em mesmo. extinção, né, cara? Vai, pode ser pela gente, o que eu acho mais rápido e provável, ou pode ser pelo Sol. Você acha, cara, Né? que tem uma parada assim de entrar em extinção por nós mesmo? Como que seria uma guerra Eu foda pra acho. caralho Ué, ali? eu acho, cara, porque imagina só. A gente está tendo agora problema com Hamas, Israel lançando antimíssil para fazer com que os mísseis de Hamas não cheguem lá. Então, assim, cara, a gente tem muita tecnologia, né? Essa tecnologia pode dizimar o homem, né, cara?
A gente tem tecnologia hoje para destruir toda a humanidade, né? Será, mano? E a gente Você tem, acredita nessas paradas? eu acredito que sim. A gente tem a mesma tecnologia que nos permite ter energia elétrica através de fissão nuclear. Ó, o que o Sol faz é fusão, né? Ele junta hidrogênio para gerar hélio e energia. O que a gente Sim. faz é fissão. A gente taca um nêutron que vai colidir com o núcleo de urânio e essa colisão gera energia que gera eletricidade, por exemplo. Ah, tô Esse ligado. mesmo princípio é a bomba atômica, cara. A Tipo, mesma equação, a mesma física que proporciona energia elétrica proporciona uma energia da bomba atômica. É a mesma equação, só depende de quem usa, entendeu? Né? uma vez eu ouvi sobre isso, uma bomba russa que chama. Foi o projeto Manhattan, né? Isso, Para desenvolver a bomba eu vi atômica. uma chama Kizar. Tipo uma parada Uhum, assim já ouvi que. falar. Kizar é um tipo de estrela, né? E aí eles deram homenagem ao Kizar, de Aí, alta energia. a puta bomba que pode destruir, acho que quase um continente, cara, um país. É um trem estranho, né, cara? Pra que você tem uma parada Cara, dessa? eu Pra também que não você tem uma sei. bomba que vai destruir a humanidade? Eu também não sei, cara. Eu não sei. Mas eu não sei nem se é bomba, sabia? Porque também você tem guerra bacteriológica, cara. É, Também, os caras podem. biológica, essas paradas. Biológica, cara. Olha, espero que não. Eu espero que a diplomacia vença sempre, né? Mas de qualquer maneira, nós iremos morrer. Pode Sim. ser. E nós, obviamente nós, mas a humanidade, por questões naturais. Né? O Sol é uma estrela que nos abastece. E esse sol vai se apagar um dia, porque a energia não é eterna, Sim. né? Uma hora vai acabar a fusão ali, não tem mais como, ele colapsa. Ele vai virar uma gigante vermelha, vai ficar enorme, e depois vai virar uma anã, vai ficar pequenininho. Dependendo das condições, o que não é o caso do Sol, mas se você tem uma estrela que é 50% a mais do que o Sol, em termos de massa, com o mesmo tamanho, ele poderia colapsar numa supernova. A explosão que gera uma supernova, a radiação gama é gigantesca. Né? Então você tem várias possibilidades de mortes de estrela. Sim. O buraco negro era uma estrela, tá? Que morreu. Né? Mas era uma estrela, cara, muito pesada, milhões de vezes mais pesada que o Sol. O Sol é baby star, estrelinha pequenininha. Então, essas estrelas massivas que dominam o nosso universo, elas. Isso é um buraco negro, entendeu? São estrelas gigantescas, muito pesadas, que rotacionam em alta velocidade, geram um campo gravitacional cavalar ao seu redor, que nem mesmo a luz consegue escapar deles. Sim. Então, ele pode ser lilás, mas eu nunca vou ver, porque a luz é toda absorvida. Eu não consigo enxergar o que tem ali, Sim. entendeu? Basicamente, isso é um buraco negro. É um corpo celeste que roda em alta velocidade, que tem um campo gravitacional, e basicamente a velocidade de escape tem que ser acima da velocidade da luz. Então nada escapa do buraco negro. É isso. Essa é a parte principal, tá? Sim. Só para você ter ideia, para a Terra ter a mesma gravidade, o mesmo campo gravitacional de um buraco negro, o planeta Terra. Ou seja, hoje, no planeta Terra, se eu lançar qualquer objeto com uma velocidade acima de 12 quilômetros por segundo, ele vai escapar da gravidade da Terra, ele vai vencer a gravidade. Imagina o planeta Terra com uma gravidade tão forte que nem a luz escapa dele. Imagina a Terra como se fosse um buraco negro. Sabe qual deveria ser o tamanho da Terra? Uma Sim. bola de gude. Se a Terra tivesse o tamanho com a mesma massa, o nosso planeta tem uma massa absurda, algo em torno de 10 a 24 quilogramas. Imagina o nosso planeta cabendo numa bola de gude. Imagina, eu vou falar de novo, porque é difícil imaginar. Imagina todo o nosso planeta, todo o planeta Terra, toda a massa, tudo que tem. Imagina isso tudo num buraco negro. Imagina isso tudo numa bola de gude, desculpa. Aí a Terra teria um campo gravitacional de um buraco negro. A Terra seria um buraco negro se ela tivesse o tamanho de uma bola de gude com a mesma massa. Caralho, mano. Essa é a É uma comparação. puta É, viagem, né, mano? é esse raio que os corpos celestes têm que ter com a mesma massa para que a velocidade de escape seja superior à da luz, ou seja, para que eles tenham a condição de um buraco negro, é chamado de raio de Schwarzschild. Foi um físico, também um astrofísico, um nome esquisitíssimo de escrever, Schwarzschild,
Mas é basicamente isso. O da Terra é uma bola de gude. Se a Caralho. Terra fosse uma bola de gude, ela ia ser um buraco negro. Ela ia ter a condição de um buraco negro, né? Melhor. Ô, Rifa, mudando um pouco de Hum, assunto, talvez já tenha um assunto chato pra você, mas é uma curiosidade que eu tenho porque eu já passei muitas vezes por isso. Porque eu curto muito essas paradas que a gente tá conversando sobre o universo, legal, só legal. que eu convivo no meio religioso, então toda vez que E toda vez que eu começo a falar dessas paradas, os caras querem bater em mim, entendeu? você é religioso? Não, eu acredito em Deus, mas eu não sou religioso. Eu acho que a religiosidade é diferente de você ter fé em algo, mano. Então, Então você é agnóstico. ah, Agnóstico é isso, né? Eu posso estar enganado. Agnóstico é aquela pessoa que acredita em Deus, mas não tem religião. Não tem religião. Não é isso? cara, eu até meio que frequento uma igreja, mas Ah, eu tá. não acredito na. Sei lá, cara. Mas eu queria te perguntar como você dá aula para diversas Uhum, pessoas, se é. você já teve, tipo assim, você vai dar a sua aula e alguma pessoa interpretar aquilo de uma maneira errada e entrar num embate com você, com a teoria do criacionismo, essas paradas. Sim. Cara, nunca aconteceu, sabe? Nunca aconteceu mesmo de alguém falar, não, mas a Terra, segundo a Bíblia, só tem 4.000 anos, os fósseis são enganação. Nunca aconteceu, nunca. Engraçado isso, eu tenho sorte, eu acho. Mas Sim, eu entendo que o colégio, assim como a universidade, é um local para divulgação de conhecimento científico. Um conhecimento que tem um respaldo pela comunidade acadêmica. O que a religião não faz parte. A religião é um conhecimento muito grande. As diversas religiões que nós temos, imagina, né, a quantidade de conhecimento que nós temos. Inclusive tem, né, a universidade, a PUC tem um curso voltado para a religião e tudo mais. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, uma coisa é o estudo da religião e religiosidade. E isso exige um conhecimento, existem áreas de pesquisa sobre isso. sim. Uma coisa é você pegar o que está escrito na Bíblia e entender aquilo ali literalmente, Como né? científico, né, cara? Entender como algo científico, como se fosse um artigo científico. Sim, Não tem esse peso. Então, o que eu propago nas minhas aulas é um conhecimento acadêmico. Ali é um outro tipo de conhecimento. Então, nas minhas aulas, o conhecimento acadêmico é aquilo ali que cabe na minha aula, entendeu? sim. Porque não tem nenhum problema você acreditar em outra coisa. Mas, realmente, na aula, isso não faz o menor sentido. Mas não, nunca tive nenhum problema, né? Ah, mas. E outra coisa importante também é que o modelo de Big Bang, como ele foi concebido, né, como a origem ali do espaço-tempo, a origem de tudo, foi proposto na década de 50 por um físico padre, né, o Sim, Lemaitre, é um físico padre. Então, assim, nós temos físico, não tem nenhum problema a pessoa ser religiosa e ser físico. Inclusive, um dos meus melhores amigos que eu fiz na graduação, é amigo meu até hoje, muito amigo meu até hoje, é um gênio, fez doutorado direto, saiu da graduação para doutorado, tirou 10 na prova da pós, o que Ramaton Ramos, isso. um gênio. Ele não é. Eu conheci muitas pessoas muito inteligentes na minha vida. Eu conheci poucos gênios. Ele é um gênio, né? Ele é evangélico e ele é físico. Eu não sou físico. Eu sou professor de física, né? A minha área de pesquisa no doutorado é uma área voltada para educação. Apesar do meu mestrado ter sido em gravitação, em revisão de Kepler, isso já tem um tempo, né? Os meus artigos, toda a minha publicação é tudo na área de ensino. Eu sou Sim. professor de física e pesquisador de ensino, aprendizagem, metodologia. Ele não, ele é físico, física dura, trabalha com mecânica de cordas. De ficar de Então, assim, jalecão mesmo. não, o físico, ele não é experimental, ele trabalha de bermuda, sandália Jesus e camisa polo, como 90% dos físicos que eu conheço, né? Você, os meus professores de física davam aula de bermuda e sandália Jesus, né? O que um físico precisa para trabalhar é cadeira, papel, caneta e cérebro. Acabou, né? Vai trabalhar, vai fazer, publicar essas coisas. Talvez uma comunicação com outros físicos, computador e tal. Não necessariamente você vai para um laboratório. Ele é um cara genial, ele é evangélico e é físico, assim como outros que eu conheci. Então não existe essa relação. Inclusive, eu até acho esquisito, né? Poxa, como é que pode uma pessoa
ler a Bíblia e ela acreditar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos Que não tem e dinossauro, que não tem porra nenhuma, né, cara? esquisito, né? Mas aí também eu entendo o outro lado. É tão difícil ter a vida, as condições para a gente estar É aqui, isso que eu ia então, falar, cara. que tem que ter algo divino. Eu entendo, e é assim que vai mesmo. É o que você falou. Cara, é impossível ter vida, né? Porque você tem que ter uma estrela numa certa distância, que tem uma certa energia, e aqui tem que ter uma certa gravidade, uma certa temperatura. São tantas as condições que eu poderia ficar 2 horas falando as condições para ter vida, e a gente tem essas condições. Sim, Então, por que não acreditar em algo, né? E ao mesmo tempo, existe o problema da religião, que existem mais de, sei lá, 100 religiões diferentes, 400 deuses. E por que que as religiões dos gregos não podem ser as aceitas? Por que que existem assim? sim. Existem vários problemas. Entrar nessa área de religião, eu gosto. Não sei se é o tema e tal, mas enfim, eu sou ateu, né, Sim. por não acreditar Ateu em com a nada ajuda de disso. Deus. Ateu, graças a Deus. Eu sou ateu até o avião dar uma turbulência. Aí eu Ateu peço dispor. desculpa. Eu até peço desculpa quando dá aquela turbulência. Eu falo, ih, que Bernoulli, nada, senhor. Desculpa, os negócios de Bernoulli não serve. Tá zoando, Né? Deus, tá zoando. Tava zoando, tava só de brincadeira. Não, dá uma turbulência, eu fico nervoso. Eu já olho a aeromoça. Se a aeromoça sentar, ferrou. Eu já fico nervoso. E... Mas, de modo geral, cara, eu super acho muito bacana isso. As religiosidades, isso sempre teve presente em qualquer. Nos indígenas, qualquer sociedade ali tem alguma espécie de religiosidade. A gente tem muito Sim. essa coisa mística, eu acho isso incrível, né? Mas na minha aula nunca aconteceu nenhum problema desse tipo, não, Ah, que legal, de cara. confronto religioso. E se tivesse, eu também não teria nenhum problema, porque eu adoro debater essas coisas. Sim. Não teria nenhum problema, não. Ah, mas o cara, mas é chato, ia ser chato, só o cara ia ficar falando que você ia pro inferno, essas coisas. Ah, mas eu acho que não chega nesse ponto, não. As pessoas não fazem isso, não. Ah, faz pra caralho, só faz. Tu acha? Eu já vi muita coisa boba desse jeito na faculdade Mas mesmo. aí você está falando de fanáticos e tal, que na É, internet tem um hate, mas presencialmente eu não vejo isso ainda mais com um adolescente, né? Talvez as pessoas tenham isso depois de mais velhas e talvez pessoas, não sei se tem alguma coisa a ver com, talvez a pessoa não tenha feito uma universidade, não tenha essa sim, ligação com a academia, né? mas São pessoas às vezes mais humildes também, que são mais sim. fanáticas, Cara, não sei. eu já vi isso na universidade onde que eu estudo. O cara, É? o professor passou um trabalho sobre religião e, tipo, você teria que fazer uma Hum, análise socióloga de uma outra religião. E, aham. tipo, o cara não aceitou, mano. O cara ficou putão. Caraca. Aí, pô, o cara tá formando pra história, o cara ficar puto com uma coisa dessa, né, mano? Nossa, então falta muita reflexão pra ele, né? É, exatamente. É. Mas, Caraca, cara, eu não sabia disso não. cara, tem muita gente ainda que tem a mente um pouco fechada em relação a ciência, essas paradas, né, cara? Eu acho que, É. tipo assim, é igual você falou, cara, se o cara ler a Bíblia, acreditar, mas, pô, não pode levar no sentido literal. É um livro escrito por homens há milhares de anos atrás, né, cara? E assim, se você me contar uma história, eu não vou conseguir repassar pro meu amigo da mesma forma. Né? Sim, Imagina livros separados, em séculos separados, em locais separados que juntaram para fazer a Bíblia. São livros, né, diferentes. sim, Mas, cara, a pessoa acreditar ou não, eu não vejo nenhum problema. A pessoa não pode impor que eu acredite. exatamente. Porque, para mim, aquilo ali é uma ficção, é um livro de ficção, tal qual Harry Potter. É um livro de ficção mesmo. Eu leio aquilo ali. Eu estudei em colégio católico, né? Estudei no Instituto Pio XI, em Ramos, aqui no Rio de Janeiro. Estudei 6 anos da minha vida em colégio católico. Eu, pelo menos, o Antigo Testamento ali, eu tive provas de Antigo Testamento e tal mesmo, de ler a Bíblia. Eu acho que eu nunca cheguei a ler o Novo Testamento. Eu deveria até ler, cara. Tava até para ler. Mas eu Sim, não sei. Eu gostava de Gênesis e tal, mas eu parei. Eu não tenho tanto tempo para isso, mas eu gosto de ler. Uma coisa é você acreditar. Tudo bem. Outra coisa sou eu acreditar. Eu não quero acreditar e tá tudo certo. Eu não sim, vou ficar te enchendo o saco para você, seja teu, seja teu. Não, cara. Seja o que você quiser. Eu não sei o sim. porquê que tem alguém que queira que eu seja. Meu O irmão, que você vai mudar, parece. né? Cara, é igual a vegano. Eu não fico falando pro cara, come carne, come carne. Mas me vem o vegano e começa a me falar para não comer carne. Eu não consigo entender, cara.
Por com que que o essa cara galera do quer isso? crossfit vegano, É, evangélico. Eu não consigo entender, entendeu? Cara, cada um tem a sua religiosidade, cada um come a planta que quiser ou a carne que quiser e tá tudo certo, exatamente, entendeu? cara. O mundo ia ser melhor se cada Sim, um cuidasse da sua vida. não ia ter guerra, não ia ter porra nenhuma. Porra. Eu acho que guerra ia ter, porque nenhuma guerra é por causa de conflito religioso. Guerra é por dinheiro. O conflito religioso é É só uma uma desculpa, né? É, vestimenta que a população compra, né? Mas questão é tudo dinheiro. sim. Tudo é dinheiro. Mas, não, cara, já passou 1h10 já e foi mal, cara. Até deixei o tempo passar. Nada, cara. Eu não sabia que tinha tempo também. Pra mim tá super tranquilo. Ah, Eu não, não sei aí beleza. como é que você tá acostumado a fazer de tempo, Não, porque a gente mas coloca 60 minutos, mas quando o papo tá da ah, hora, tá. cara, o Eu papo. falo muito, cara. Eu gosto de falar muito. E você, assim, eu entendo que falar de universo, origens, teria muito mais coisa para falar sobre o universo, mas é muito interessante. E aí, sempre que cai na área da ciência, você vai falar de religião, e são coisas muito interessantes também, né? E eu Sim. não tenho nenhum pudor para falar de religião, mas tem gente que tem meio nada. Eu falo É, de eu tudo que você pensei que você quiser, ia ficar. política, religião, Eu pensei que você nada, ia travar, que você não ia falar, não. nada. Tá maluco? Se alguém vier reclamar, eu mando meu boleto aqui do condomínio pra pagar. Entendeu? Eu dou minha opinião mesmo. É isso aí, sou eu que pago meu boleto. Tá tranquilo. Mas pô, eu acho que é isso que falta, né, cara? Eu acho que falta os professores realmente expor a opinião dele. O que que tem? Posicionamento. É, o cara tem que ter um posicionamento. Mas, É isso. mudando um pouco do assunto, Hum. você deu aula em grandes colégios, né, cara? E como que. Tipo, eu faço licenciatura em História e tô nessa peleja. Aham. Eu tirei o CAT, sabe? Você sabe o que é o CAT? Tipo, Não, não. é uma permissão que você pode dar aula no estado. Ah, Só legal. que dar aula no Legal. estado Só no estado? Você não pode dar aula em nenhum colégio privado? Só no estado? posso porque eu no colégio privado, aí no colégio privado depende da escola, se eles querem contratar um cara que tá em formação ainda, entendeu? Entendi, entendi. Mas aí é uma parada muito difícil, porque no estado, cara, eles não estão nem fudendo pra faculdade que você fez, não estão nem fudendo pra É, nada. é. Lá a preferência é de quem tá mais tempo. Então, em todas as classificações eu saio em último. Então eu É. sou o que tá mais na merda, então eu não consigo pegar aula nem fudendo. E eu vejo muitos professores, cara, igual você, eu conversei com a Dilson Lameirão, que estão em colégio muito bacana, que é o sonho de todo mundo dar aula lá. E como que foi esse procedimento? Então, cara, quando eu comecei a faculdade, em 2007, o bacharelado de física, Sim, eu, no segundo período, já comecei a dar aula. Né? Eu fui para os cursinhos de porta em porta, dava monitoria, substituía professor, e cursos pequenos mesmo, dando aula em pré-vestibular à noite, sim. né? Ganhando pouquinho ali só, não era nada demais, ele era só para poder ganhar um Troquinho, dinheirinho ali sim. para coisa pequena, pagar celular, coisas assim. Né? Nenhuma pretensão, mas eu comecei a tomar muito gosto daquilo ali, de dar aula, né? E foi algo natural, né? Finalizando ali no finalzinho do bacharel, eu já fui para licenciatura. Eu já, em 2010, eu já era professor mesmo de cursos e tal. Por mais que eu só estava ainda finalizando o bacharelado, nem tinha feito a licenciatura. A licenciatura foi em 2011, se eu não me engano. 2011 ou 2012? Acho que foi 2011. E, não, pode ter sido 2012, alguma coisa assim. Então, eu já estava dando aula em cursinhos há muito tempo, né? Comecei em 2007. 2010, eu já estava num grande curso, porque esse negócio de indicação, né? Vai indicando, indicando. E aí eu já tinha turmas ali, tinha uma turminha aqui, uma ali, e eu comecei a dar aula em turmas militares, né? Isso que me fez estudar muito e me fez ficar um pouco conhecido aqui no Rio de Janeiro. Sim. Eu dava aula num curso que tinha muita tradição de turma em ITA, que são as turmas mais difíceis, com as questões mais difíceis. Então, se você dá Sim. aula de física numa turma em ITA, em tese, você é um cara bom, Você é um você cara sabe do que foda pra você está caralho. falando. E tem aquela É parada, isso. que estuda o universo, essas coisas, né, mano? Não, o ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tem algumas Isso. engenharias, inclusive engenharia aeroespacial, isso. Sim. Né? É, é uma das melhores universidades do Brasil, né? O IME e o Dizem ITA. que é a mais difícil de entrar, né, cara? Isso. O ITA é a mais difícil de entrar. Isso. O IME também é muito difícil, mas o ITA é mais difícil ainda. Sim. Muito difícil de entrar. Então, eu dava aula de física para essas turmas. Comecei ali por volta de 2009, 2010, fazer os gabaritos da prova e tal.
E aí, cara, isso foi natural, né? Eu tava estudando muito, fazendo todos os vestibulares e fui melhorando as minhas aulas, fui assistindo professores, né, colegas. Eu era muito novo, tinha 20 anos ali, então eu fazia questão de assistir às aulas dos diretores, que eram feras, então eu fui melhorando o meu quadro, melhorando a didática, né? Fiz a licenciatura e quando foi em 2014, aí já 5 anos dando aula em turmas militares, Sim. eu entrei no mestrado. Eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado para poder me especializar cada vez mais, né? E eu já estava com uma ideia já de concurso. Porque eu falei, cara, eu não quero dar aula em cursinho a minha vida inteira. Cursinho é muito legal, cara. É muito legal. Mas é muito legal quando você é novo. Quando você tem 25 anos, até uns 30, porque te suga muito. Você tem que dar 40 tempos de aula para ter um salário legal, tem que dar aula para caramba. Eu tinha colegas que davam 50 tempos, 60 tempos de aula, Caralho. entendeu? É muita aula, é aquela vida de vestibular, de concurso de ritmo muito forte, entendeu? E aí, quando eu fiz meus 24 anos, eu já senti que não ia ser o que eu queria para minha vida. Falei, cara, eu gosto muito de ler artigos, de estar em congressos, de participar da vida acadêmica. Eu quero isso para minha vida. Eu quero a vida que os meus professores na universidade tinham, e Sim. não os meus colegas de trabalho, entendeu? Então, eu fiz o mestrado. Em 2014, eu fiz o concurso para a SFSEX, que é a Escola de Formação Complementar do Exército, para ser professor militar. Sim. Né? Passei no concurso. E aí já seria uma vida, uma carreira estável, né? Você já começa como tenente, vai até final de carreira. Eu ia ser professor de um dos, acho que não sei quantos colégios militares tem no Brasil, mas acho que não é um por estado, não. Tem estado que não tem. Mas eu ia ser professor militar, né? Acabou que eu não fui, porque na época eu ia ter que ir para outro estado, eu ia ter que ir para a Bahia, que é onde a formação são 9 meses lá. Eu ia ter que deixar a minha namorada aqui hoje, minha esposa, né? Na época também não queria. Enfim, quando você fica mais velho é mais complicado. Eu falei, não, vou continuar aqui no cursinho, que Sim. vai ter outra coisa. E eu ia ter que largar o mestrado, né? Então tava no meu mestrado lá e surgiu outro concurso para o Instituto Federal Fluminense, né? Um colégio federal. O salário de um professor do colégio federal é o mesmo salário dos professores da universidade, entendeu? Então, um professor que dá aula no Cefet, um professor que dá aula no Pedro II, um professor que dá aula no Instituto Federal, é o mesmo salário de um professor da UFMG, de um professor da UFRJ. Que é um A salário carreira é muito bacana, né, parecida. mano? É um Salário salário bacana. bacana. Uhum. Não é muita coisa, confesso que não é muita coisa, mas é um Sim. salário justo ali e tal, né? E aí, cara, eu passei no concurso do IFE, aí eu larguei. Em... Foi quando isso? Foi em novembro de 2017. Eu saí da rede privada, onde eu estava bem na época, mas é aquilo, muito trabalho, muita coisa, e você não consegue pesquisar. Você é apenas, e apenas não entenda como pouco, porque é muito sacrifício, é muito trabalho, mas você é apenas o professor. Você não é alguém que vai produzir conhecimento, não é alguém que vai estar publicando artigos, você não vai estar no meio acadêmico, você não é um pesquisador. Você é um professor, você Só é um repassa o técnico ali, né? Um conhecimento, né? técnico, é. Eu não queria isso para minha vida. Entenda, o trabalho dos professores é exaustivo, sacrificante. Eu não queria isso, né? Os meus colegas trabalham muito, muito mais do que eu, inclusive. E aí eu passei no concurso do IFE. Depois eu fiquei 2 anos lá no IFE, um ano e meio, no interior do Rio de Janeiro. Em 2016, final de 2016, rolou o concurso do Colégio Pedro II, Sim. que era onde eu sempre quis dar aula, que é o colégio federal mais antigo do Brasil. Uma vaga, 244 candidatos. Eu vi isso no seu Instagram, mano. E eu fui o Caralho. 01. Caralho, hein, 01. mano. Você é violento, Peguei essa hein? vaguinha lá. E, cara, e todos os concursos são poucas vagas. O concurso do Exército foram 2 vagas para cento e poucos candidatos. Eu fiquei em Caralho. quarto. O primeiro lugar tinha mais do que 34 anos, não podia entrar, e o segundo lugar desistiu. Então eu acabou que de quarto eu fui para segundo. E eu também não fui, então acabou que o quinto lugar entrou. Como é que são as coisas? O quinto lugar me ligou de Caxias, já era de Caxias aqui do Rio. Cara, tu vai pro exército? Eu falei, pô, não vou não. Ele começou a chorar, tu não vai mesmo não? Eu Por não vou favor, não não. vá. É meu sonho. Eu falei, não vou não, cara. Aí ele, pô, ficou felizão. Caralho. E o concurso do Instituto Federal eram 5 vagas, eu fui o quinto. Passei raspando, porque eu não tinha título, né? Para Sim. quem sabe como é que funciona um concurso para professor, concurso federal, são várias etapas.
você tem a etapa das provas objetivas, que pode ser que caia só física, pode ser que caia português, legislação depende do concurso. Você tem a prova discursiva, você tem a prova de aula e você tem a análise da tua titulação em tua carreira. São 4 etapas até você entrar. Nossa. Meu concurso do Instituto Federal, eu fiz igual o Botafogo, sem título. Meu irmão, fui sem título nenhum, entendeu? Igualzinho o Botafogo. E aí, valia 20% da nota, né? Então, meu concurso valeu 8. Nossa. O máximo que eu podia tirar era 8. Só que eram 30 questões de física, eu gabaritei a prova de física. Fechei os 30. Caralho. E eu tirei 9,7 na prova de aula. Foi a maior nota da prova de aula. Então, como eu destruí, gabaritei uma prova, tirei 9,7 na outra, eu consegui ficar em quinto, mesmo tirando 0 em titulação. Puta 0, merda. bola, eu não tinha um título. Você tava 0. igual o Botafogo mesmo? Igual o Botafogo, cara. O problema do Botafogo foi quando perdeu um jogador, né? O Garrincha. Porra, acabou o Botafogo ali. Foi um jogadorzinho que saiu e perdeu. Oi, pior que o Botafogo é um time que... Filha da puta, porque sempre ganhou do Galo. Eu sou de Minas, então eu sou atleticano. O Botafogo é uma pedra. Ainda bem que tu não é cruzeirense, né? O Cruzeiro tá uma situação. O Botafogo sempre foi uma pedra no sapato. O uniforme é parecido, né? Do Atlético e do Botafogo. Sim. Cara, uma curiosidade, só pra te poder encerrar. O pessoal, eu não sei se o pessoal no Rio aí tá ligado, mas aqui em Minas a gente odeia mais o Flamengo do que o Cruzeiro. Sério? Sério, a gente odeia o Flamengo mais do que o Cruzeiro. Eu achei que vocês odiassem o Cruzeiro e acabou. Não, a gente odeia mais. Eu acho que a rivalidade que a gente tem com o Flamengo talvez seja maior do que o Cruzeiro. Cara, não fazia a mínima ideia. A gente odeia o Flamengo por causa de um jogo que eles roubou contra o Atlético e o juiz expulsou um tanto de jogador do Atlético. Caraca, cara. Tá aí uma coisa que interessante, não sabia. Pô, que curiosidade, não fazia ideia. Mas, não fazia ideia. Ô, Rifa, pra gente poder encerrar, primeiramente eu gostaria de te agradecer demais por esse tempo que você disponibilizou pra gente. Bacana, cara. A gente sabe que a agenda do professor, ela tá corrida pra caramba, é aula, é aluno mandando mensagem, encheção de saco, é trabalho. E você... agora eu tô nessa, né, eu tô há 4 anos no Pedro II, basicamente, e aí o meu trabalho se divide em 3, né? Eu sou professor, tenho minhas turmas de ensino médio, sou professor da pós-graduação hoje, oriento professores e tal. Tenho a parte de pesquisa, publicação de trabalhos e coordeno o curso de extensão também. A gente tem essa tríade, né? Pesquisa, ensino e extensão. Isso, cara. Mas é um trabalho que eu adoro, porque eu não fico dando 40 tempos de aula, né? Eu tenho menos turmas, eu posso me dedicar mais à pesquisa, né? É uma coisa que eu busquei para mim mesmo. E é uma dica para você que faz licenciatura, cara. Rala bastante em cursinho, substitui professor sempre que puder, não importa o horário, vai lá dar sua melhor aula, assiste bons professores, leia bastante artigos sobre ensino e busca fazer um mestrado, um doutorado, caia numa rede federal, cara, faz concurso, porque é uma estabilidade, é um ótimo cargo, entendeu? Sim. Não, tô tentando fugir do Estado, o Estado é uma bosta. Vai pra rede federal, que é bem bacana, entendeu? Sim. É bem bacana. Mas eu gostaria muito de te agradecer, cara, por estar com a gente. Você tem algum conselho, cara, pra deixar pra galera da licenciatura, do cursinho? Então, o conselho que eu posso fazer é esse. Se você quer se formar, você quer ser um licenciado, você quer ser um professor, cara, você tem que dar a melhor aula possível, né? As pessoas esquecem disso. O professor de história acha que é um historiador. Você não é um historiador, você é professor de história. Sim. Então você tem que saber bastante sobre aprendizagem, metodologias de ensino. Você tem que saber que existem coisas além de uma metodologia expositiva. E o que o pessoal faz, o que é uma aula ativa, quais são os tipos de aula ativa, e o que tem como ensino reflexivo. Enfim, você tem que entender mais sobre ensino. Não é que você não tenha que saber história, óbvio que você tem que saber, mas na física tem muito isso. O cara acha que ele é um ótimo físico e ele vai ser um bom professor. O que certamente não acontece, é raro isso acontecer. Então, se você é professor de física, você não é físico. Então, você tem que saber bem a física básica, óbvio, mas você tem que dominar a área de ensino. Você é um professor. E eu vejo poucos professores estudando ensino, entendeu? Então, a minha preocupação é, você que faz licenciatura, estuda sobre ensino. Estuda sobre aprendizagens, mergulha sobre isso e principalmente dê aula. Você só vai aprender a dar aula dando aula, dá muita aula. Não importa se vão te pagar R$10 a hora aula. Eu já ganhei R$5 a hora aula, R$10 a hora aula. Todo mundo começa assim. Você não vai começar ganhando R$100 a hora aula. Minha hora no serviço é R$6.
E você tem que fazer isso, você tem que substituir. Um colega te liga, pô, sexta-feira vai, você vai pra onde for, cara. Pra Sim, quem conhece o Rio de Janeiro aqui, pô, de aula em Itaipu, Bangu, Campo Grande, meu irmão, Nova Friburgo, você tem que ir pra onde? Você vai levar anos. A sua aula em 2022 não vai ser igual a sua aula em 2025, 2026. Eu vejo as minhas aulas antigas, caraca, coisa horrorosa, mas era o que eu melhor podia fazer, sim, entendeu? E não que hoje esteja bom, porque daqui a 5 anos eu espero olhar para trás e ver que tá ruim. Então, sim. você tem que progredir, tem que dar muita aula, cara, dá muita aula, mergulha muito nisso e estuda bastante para ser um bom professor. Não, Acho que é isso. sim. Muito obrigado. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Espero que todos tenham gostado. E tenham uma boa tarde, boa noite ou bom dia. Tchauzinho.